Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje iniciamos o 4º dia da nossa novena de preparação para o Natal, com o tema As Alegrias de Maria e Isabel. Coloquemos as intenções pela paz do mundo, pelas nossas famílias, e façamos um instante de silêncio para que cada um possa apresentar a Deus as intenções dos seus corações. Senhor nosso Deus, concedei-nos a vossa graça, para que, auxiliados pela intercessão de Nossa Senhora e de São José, possamos preparar-nos dignamente para acolher com a alma pura e o coração generoso e sincero a vinda do vosso Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. 4º dia da novena. Pedindo a ajuda de Deus, vamos dar mais um passo rumo ao Natal. Hoje continuaremos a olhar com carinho a figura de Maria, transportando-nos de novo com a imaginação para a cena que ontem meditávamos, a da visitação de Maria a Isabel. Se ontem procuramos nessa cena uma lição de amor, hoje podemos buscar nela uma lição de alegria e de humildade. É bonito ver que o Evangelho apresenta a visita de Nossa Senhora a Santa Isabel como uma explosão de alegria. Foi a alegria de Deus unida à alegria das duas congregações e à alegria dos filhos que ambas traziam no seio. Todos exultaram de alegria. Isto é um anúncio das alegrias divinas, profundas, que o Natal vai nos ensinar a encontrar. O Evangelho diz assim: ao ouvir Isabel a saudação de Maria, o menino, o futuro São João Batista, saltou-lhe de alegria no seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, Isabel olhou encantada para Maria, como fazemos também nós, que somos seus filhos, e exclamou em voz alta: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois logo que chegou aos meus ouvidos a tua saudação, o menino saltou de alegria no meu seio. Acho que há aí uma luz que não podemos perder, uma bela reflexão a ser feita. Vejam, Isabel ficou cheia do Espírito Santo, diz o Evangelho, e com isso mostra que a fonte dessa grande alegria do menino e da mãe foi o Espírito Santo. Movidos pela graça do Espírito Santo, Isabel e o seu filhinho estremeceram de alegria. João aos pulos, como acabamos de ouvir. E por que houve essa efusão do Espírito Santo? Porque ali estava Maria e ela trazia consigo Jesus. Esta é a luz que eu achava interessante salientar. Foi pela presença de Cristo, trazido por Maria, que o Espírito Santo veio àquelas almas e derramou nelas as alegrias de Deus. É verdade, sempre que ficamos perto de Maria, nossa mãe, ficamos também perto de Jesus. E então nosso Senhor nos dá a sua graça, que é a graça do Espírito Santo, e com ela vem a alegria. Parece-me que todos nos
Paulo enumera os frutos do Espírito Santo, depois de falar do primeiro, que é o amor, menciona a seguir a alegria e a paz. Amor, alegria e paz. 3 sinais maravilhosos da presença de Deus. Na verdade, as únicas alegrias autênticas são as que vêm de Deus. Só quem está com Deus, como Maria, é capaz de tê-las e de transmiti-las. Aliás, o amor verdadeiro e a autêntica alegria sempre andam juntos. Por isso, um escritor famoso dizia, e nem todos o entendem, que a única tristeza é a tristeza de não sermos santos. Mas a mais bela expressão de alegria no dia da visitação foi a da própria Maria. Também ela se sentiu inundada pelo gozo do Espírito Santo e extravasou num cântico o Magnífica, que é uma das orações mais sublimes, um dos poemas mais tocantes que jamais se entoaram em louvor a Deus. Lembram-se dele? Como não? Ela disse: a minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a pequenez da sua serva. Assim começou Maria o seu cântico. Vejam que já no início, falando da alegria, disse uma palavra que brilha como uma luz fascinante. A palavra olhou. Maria proclama que está radiante de alegria, porque Deus olhou para ela. Não vale a pena meditar hoje sobre esse olhar? Claro que vale a pena. A primeira coisa que eu diria é que Maria ficou exultando de alegria, porque se julgava tão pouca coisa, tão pequena serva, tão pura pequenez, que achou fantástico Deus ter olhado para ela com predileção. E eu acrescentaria que Deus ama os corações humildes e, pelo contrário, afasta o seu olhar dos orgulhosos. A Bíblia repete pelo menos 3 vezes essa frase. Deus resiste aos orgulhosos e dá a sua graça aos humildes. Por isso Maria, que era tão humilde, foi cheia de graça. E no cântico do Magnífica, inspirada pelo Espírito Santo, ela mesma disse que Deus desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. É uma pena um coração orgulhoso. O orgulho é o pecado que mais desgosto causa a Deus, porque é o grande inimigo do amor. Sem humildade não há amor, e sem amor não há alegria. Vejam se não é o orgulho, o amor próprio ferido, o ressentimento, a teimosia de não dar braço a torcer, a arrogância de não querer dar ou pedir perdão. A causa da maior parte das brigas e divisões nas famílias. Essas divisões que doem tanto e que se sentem ainda mais no tempo de Natal. Que Deus nos livre desses males e encha de humildade
nosso coração. Lembrávamos com palavras de Maria que Deus exaltou os humildes. Esta frase, creio eu, que nos leva a um segundo aspecto do olhar de Deus. Maria, no seu cântico, disse: Deus, meu Salvador, olhou para a pequenez da sua serva e acrescentou: realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Deus sempre faz coisas grandes com as pessoas que têm um coração humilde. Realmente, na vida dos homens e mulheres humildes de coração, Deus faz muitas maravilhas que os orgulhosos, sozinhos, porque se isolam de Deus, não conseguem jamais alcançar. A pessoa humilde, por exemplo, recebe de Deus energias espirituais novas que a tornam capaz de vencer dificuldades antes invencíveis. A pessoa humilde recebe a graça de ver com a luz da fé coisas que antes eram totalmente obscuras. A pessoa humilde torna-se capaz de paciência, uma mansidão e uma compreensão incríveis que antes julgava impossíveis de alcançar. A pessoa humilde, com a graça de Deus, vence todos os obstáculos. E além disso, Deus escolhe os que são humildes como instrumentos para realizar coisas grandes em favor do próximo. Os melhores mestres, os que não só transmitem a ciência, mas formam homens e mulheres de verdade, são humildes. Os bons pais, os que não só dão comida, saúde e estudo, mas ajudam os filhos a ser gente de valores e de virtudes, são pacientes e humildes. Os bons colegas, os que caminham e avançam junto com seus amigos, são compreensivos e humildes. Os bons voluntários, os autênticos servidores dos pobres, todos são humildes. Meu Deus, ajudai-nos a arrancar da nossa alma o veneno do orgulho e a ter um coração humilde. Claro que a humildade que estamos considerando não é a falsa humildade da pessoa encolhida e sem caráter, que sofre porque se sente inferior, mas a humildade dos santos, a de Maria, que se vê a si mesma muito pequena aos olhos de Deus, mas está feliz porque Deus é seu Pai e ela sua filha pequena, uma filha muito amada que o Pai Celeste contempla com infinita ternura. Infinita ternura. Isto que acaba de dizer, acho que nos leva como que pela mão a um terceiro aspecto deste olhar de Deus, que é fonte de alegria. É o seguinte: Deus, além de olhar para nós, olha por nós, ou seja,
Deus cuida de nós. Uma das primeiras verdades que Cristo nos revelou foi esta: que Deus é Pai, que nos vê, que nos ama, que cuida de nós, mais do que cuida das aves do céu e das flores do campo, mais do que a mãe cuida do filho. Que muitas vezes, quando mais nos ama, é justamente naqueles momentos em que pensamos que se esqueceu de nós. Os santos sabem disso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estais comigo. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias da minha vida. Essa alegria de viver sob o olhar amoroso do Pai, que inundava a alma de Maria, também fazia São Paulo vibrar de júbilo. Ele tinha um otimismo que não era banal, mas era confiança profunda, consequência da fé. Se Deus é por nós, dizia, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Todas as coisas. Sem a mínima dúvida, ele falava de que Deus nos dará todas as coisas que trazem alegrias verdadeiras, alegrias eternas. Não só coisas boas que desejamos porque são agradáveis e favoráveis, mas também coisas dolorosas e adversas, que, por incrível que pareça, podem trazer-nos depois alegrias mais profundas e duradouras, se estivermos junto de Deus. Não podemos colher a alegria tanto das flores como dos espinhos. Depende do nosso amor a Deus e do nosso amor ao próximo. Não nos esqueçamos de que São Paulo resumia essa visão otimista tão própria dos filhos de Deus com uma frase que deveríamos trazer gravada no coração. Nós sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Se conseguíssemos entender isso, acreditar nisto, nada nos roubaria a paz. Realmente, há muito que pensar na cena que hoje meditamos. Creio que teremos aproveitado muito bem este quarto dia da novena, se compreendermos um pouco melhor a importância de ser humildes. Porque Deus olha para os humildes na terra e no céu, como diz a Bíblia, e hoje nós estivemos recordando. Será que Deus pode olhar assim para nós? Peçamos a Maria, nossa mãe, que nos ajude a imitá-la. Digamos-lhe:
Mãe, nós queremos ser humildes. Queremos que Deus, ao olhar para nós, possa achar-nos dignos da sua graça, dignos de receber as coisas grandes que preparou para nós e dignos de possuir aquela feliz confiança dos filhos que se sabem muito amados e têm a certeza de que o Pai está encaminhando tudo, absolutamente tudo para o seu bem. Chegue a vossa presença, ó Deus, as nossas orações suplicantes, e pela intercessão da gloriosa sempre Virgem Maria, possamos preparar-nos com coração humilde e confiante para celebrar o grande mistério da encarnação do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.